Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto está em Lucas capítulo 10, versículo 42. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. E não se esqueça de conferir o link do meu canal no WhatsApp. Ali nesse canal eu posto todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições, eu também coloco ali devocionais em textos, para você estar meditando na palavra de Deus. E também, se você não quiser perder nenhum conteúdo que posto aqui no canal, eu posto tudo o que coloco aqui no YouTube, eu também posto lá nesse meu canal no WhatsApp. Então vamos para a nossa reflexão, que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 42. Esse versículo está inserido em um contexto no qual Jesus Cristo foi se hospedar na casa de uma mulher chamada Marta. Eu vou ler para você aqui, a partir do versículo 38 está escrito o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então nós vimos aqui nesses poucos versículos que Jesus Cristo ele se hospedou na casa de Marta. E Marta tinha uma irmã que se chamava Maria. Imagino que você já esteja fazendo alguma associação. Essas mulheres são as irmãs de Lázaro, aquele que morreu e Jesus propositalmente ele demorou 4 dias para ir fazer um milagre, para ressuscitá-lo. Pois Jesus Cristo, ele estava na casa dessas mulheres, das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Aqui a história, o texto bíblico nos relata que Marta era uma mulher muito atarefada. Pelo menos nessa história, nesse contexto, ela estava atarefada, ocupada com muitas coisas a fazer. No texto grego, o significado disso aí é distração. Marta, se você for olhar nos originais, ela estava distraída com muitos afazeres. Ela estava distraída com muitas tarefas. Ao contrário dela, a sua irmã Maria, ela se entregou às palavras do Senhor Jesus. Ela sentou aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Imagino eu que ela estava encantada com as palavras que saíam da boca de Jesus Cristo, pois ele próprio uma certa vez falou: as minhas palavras são espírito e vida. Ele também disse que as palavras que ele disse não era dele mesmo, elas vinham do Pai, do próprio Deus. Então, não é em vão que Jesus Cristo falou que Maria escolheu a melhor parte. Ele disse a melhor, ele não disse a única parte boa.
Nós sabemos muito bem que nós temos afazeres em nossas vidas. Nós temos responsabilidades. Nós temos coisas nessa terra para nós cuidarmos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou que aquilo que nós vamos receber na vida vindoura, no próximo plano de existência após a ressurreição, vai ser resultado daquilo que nós fizermos aqui nessa terra. Em outras palavras, nós vamos receber como herança tudo aquilo que nós plantarmos e também nós vamos receber coisas segundo a nossa capacidade de administração. Jesus Cristo ensinou o seguinte: se vocês não têm condições de administrar as coisas terrenas e temporais, como vocês vão administrar as coisas espirituais, celestiais, as coisas vindouras? Você se lembra também ali da parábola dos talentos, aonde uma pessoa recebeu 5 talentos e entregou ao Senhor 10 talentos, ele multiplicou. E também teve aquele que recebeu 2 e entregou ao Senhor mais 2, 4. E teve um que recebeu apenas 1, mas ele não multiplicou esse talento. E ele foi rejeitado e condenado pelo seu Senhor. Isso aí é uma demonstração de que essa pessoa não tinha capacitação, habilidade. Não era apta para administrar o que ela recebeu aqui nessa terra. Por isso, ela foi impedida de receber uma recompensa maior. Jesus Cristo falou assim: aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Ele falou: aquele que tem, mais lhe será dado. Eu estou te falando essas coisas para demonstrar que nós precisamos ter responsabilidade e cuidado com as coisas dessa terra. Digo isso por causa de Marta, porque talvez você pode pensar o seguinte: então quer dizer que é errado a mulher ou a pessoa se preocupar com as coisas da casa? Afinal de contas, Marta estava servindo a Jesus Cristo e aos seus companheiros, pois o próprio texto diz aqui no início da história que ela hospedou Jesus Cristo em sua casa. Está aqui em Lucas capítulo 10, versículo 38. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Então eu imagino, a Bíblia não detalha isso, eu imagino que ela ficou preocupada em deixar o Senhor Jesus Cristo e os seus companheiros bem servidos, à vontade, que eles viessem se sentir confortáveis, para que nada viesse lhes faltar. Ela ficou fazendo muitas coisas. É isso que eu particularmente imagino. Eu imagino também a possibilidade de isso ser algo da pessoa dela, do caráter dela, da personalidade dela. Uma pessoa atarefada, agitada, preocupada, inquieta, que não consegue ficar sem fazer nada, nem mesmo tirar um tempo para o seu descanso. A Bíblia não afirma isso, mas eu imagino que isso é uma possibilidade. Então nós precisamos entender que não é errado preocuparmos com as coisas da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso ministério, da nossa família, da nossa casa. Mas nós não devemos esquecer que existe um tempo determinado para todas as coisas nessa terra, conforme está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3. Existe um tempo determinado para todas as coisas, e há um propósito para tudo o que acontece debaixo do céu. Existe tempo para as coisas boas, para as coisas ruins. Existe o tempo de se alegrar e o tempo de se entristecer. Existe o tempo de falar e o tempo de calar. Existe o tempo de trabalhar e existe também o tempo de descansar. E também existe o tempo de ouvir a palavra do Senhor. E Marta, ou melhor, Maria, irmã de Marta,
ela percebeu que esse era o momento, essa era a oportunidade. Apesar de que em outros textos na Bíblia nós vamos ver que eles eram amigos de Jesus. Mas Jesus era um homem muito concorrido. A Bíblia relata na maioria das histórias aqui de Jesus que a multidão comprimia Jesus. Aonde Jesus estava, multidões e multidões, milhares de pessoas estavam ao redor de Jesus, tentando tocar Jesus para serem curadas. E Marta não desperdiçou a oportunidade de ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ela reconheceu aquele tempo, valorizou e não desperdiçou aquele tempo. E o texto está falando aqui no versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. E no versículo 40 continua: Marta se agitava de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Veja bem que no início do versículo 40 está escrito que Marta, ela se agitava de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Quem sabe você não esteja agitado de um lado para o outro, ocupado com muitos serviços, com muitas tarefas, muitos projetos e nem mesmo consegue realizar todos eles. Quantos projetos talvez você já não começou e os abandonou, começando outros projetos? Quem sabe você não pode ser vítima de ansiedade? Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que nós fazemos, aos desejos do nosso coração, aos nossos pensamentos e às nossas emoções. Nós não podemos e nem devemos ficar agitados e preocupados com as coisas, preocupado com coisas em excesso. É aí que está o problema, a falta de moderação. Nós devemos ter tarefas, ter trabalho. O Deus criou o homem para trabalhar. Adão já trabalhava antes do pecado. Deus criou o homem e colocou ele dentro do jardim plantado no Éden para cuidar e lavrar o jardim. Ele nem tinha pecado ainda. O pecado veio muito depois. Então nós sabemos que o trabalho é uma bênção, é algo de Deus. Mas se isso ocorre em excesso, aí surgem problemas. Até mesmo problemas físicos, problemas na saúde. E com certeza podemos ter também problemas espirituais. E por falar em problemas espirituais, nós precisamos prestar atenção no seguinte: Marta, ela deu atenção às palavras do Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico não diz que Marta era uma mulher preguiçosa, não diz que, ou melhor, perdão, Maria, ela estava aos pés do Senhor Jesus Cristo, dando atenção e ouvindo a sua palavra. E o texto bíblico não diz que Maria era uma mulher preguiçosa, não diz que Maria não gostava de trabalhar, não diz que Maria não gostava de lavar louças, não diz que Maria não gostava de ajudar a sua irmã. Ele não diz isso, ele apenas nos deixa bem claro que ela deu prioridade, atenção, ela valorizou a pregação, o ensino do Senhor Jesus Cristo. E para esse ponto, Marta não atentou. E nós não podemos dizer também que Marta não era crente, que ela não era temente a Deus, que ela não era religiosa, que ela não era espiritual. Não podemos acusá-la de uma mulher mundana, secular, que só se preocupa com as coisas dessa vida, pois a Bíblia não diz que ela não gostava de Jesus Cristo, que ela não amava Jesus Cristo, e também não diz que ela não gostava da palavra, dos ensinos e da pregação do Senhor Jesus Cristo. Tinha algo que aprendia, ela estava preocupada em receber bem ao Senhor Jesus Cristo, em servir bem ao Senhor
Jesus Cristo. O problema é que Marta estava inquieta. Aqui Jesus Cristo diz o seguinte, está registrado no versículo 41 do capítulo 10 de Lucas. Jesus Cristo falou: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Em outras palavras, poderíamos até dizer que Marta era uma mulher ansiosa, pois ela tinha preocupação com coisas, e não poucas coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo falou e está aqui na Bíblia. Ela se preocupava com muitas coisas. Então vemos aí duas coisas. Ela era inquieta e ela tinha muitas preocupações. Ela se preocupava com muitas coisas. Isso aí pode ter tirado o lugar da palavra de Deus no coração dela. Não que ela não gostasse da palavra. Eu me lembro aqui agora de Jesus Cristo falando: não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e entristecer o outro, ou você vai agradar o outro e entristecer um. Não tem como. Ou você dá prioridade para o Senhor, ou você dá prioridade para as coisas da sua vida. Entenda bem que eu disse prioridade. Eu não disse escolher uma coisa em detrimento de outras, abandonando, rejeitando, ignorando, desprezando outras coisas. Eu não disse isso, eu disse prioridade. Nós precisamos aprender a dar prioridade nas coisas que temos em nossas vidas. E a palavra de Deus é prioridade. A presença do Senhor Jesus Cristo era prioridade. Eu não sei como Marta poderia fazer ali naquele contexto, dentro de sua casa, para servir a Jesus, preparar alimentos, fazer qualquer outra coisa que fosse necessária. Mas eu imagino que ela poderia sim fazer como a sua irmã, deixar tudo ali pausado, todos os seus afazeres, dar atenção às palavras de Jesus Cristo, que são espírito e vida, e são alimento para a nossa alma, e também é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ela poderia dar atenção e, se em alguma circunstância surgisse alguma necessidade, qualquer pessoa, seja ela, seja Maria ou outra pessoa, poderia pausar a sua atenção à palavra de Jesus para ir fazer alguma coisa e voltar ouvindo a palavra do Senhor. Portanto, aproveite esse contexto desse texto aqui na Bíblia e observe que Marta era uma mulher inquieta, ansiosa e preocupada. Por isso, ela deixou de ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, fique atento. Tome isso aqui, esse texto bíblico, como exemplo. Não deixe as preocupações da sua vida tomarem a sua bênção. Não deixe que os problemas da sua vida, as ansiedades do seu coração, te impeçam de buscar a presença de Deus. Não deixe que essas coisas te impeçam de orar, de jejuar, de ler a palavra, de cultuar ao Senhor, de frequentar o culto. Você não precisa andar ansioso. Jesus Cristo ensinou sobre a ansiedade e a preocupação das coisas do mundo. Lá em Mateus capítulo 6, ele diz o seguinte: não andem ansiosos com coisa alguma, com que vocês vão comer, beber ou vestir. Com essas coisas, os ímpios, os pagãos, eles se preocupam e correm atrás delas. Observem a natureza, os animais, os lírios do campo. Os animais, eles não plantam, não colhem, não armazenam em celeiros e eles não morrem de fome. Na Bíblia não diz assim, eles não morrem de fome. Eu estou só complementando aqui para vocês entenderem. Jesus Cristo fala que Deus cuida de todos eles e nós temos mais valor do que esses animais, essas pequenas aves. Ele fala do lírio dos campos, dos lírios do campo, que nem Salomão com toda a sua glória vestiu como deles. Por que Jesus falou isso? Porque o próprio Deus vestia aqueles lírios, embelezava, cuidava, alimentava daqueles lírios. Então Jesus Cristo está demonstrando que nós não devemos nos preocupar, desesperar, perder a nossa paz, perder a fé, estarmos inquietos por causa dos problemas, por causa das necessidades
das nossas vidas. Porque Deus, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Inclusive, Ele disse que quando nós vamos orar, Ele sabe as palavras que vão sair da nossa boca antes que nós venhamos proferir essas palavras. Então não há motivo para você ficar desesperado, preocupado, ansioso ou com medo, porque Deus conhece a sua necessidade. O que Ele quer de você é intimidade, é relacionamento. Por falar em ansiedade, eu não quero deixar passar essa referência aqui. Talvez você esteja precisando ou conheça alguém que esteja precisando. Para complementar o que eu falei sobre a ansiedade e confiar em Deus, veja o que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Filipos, aos filipenses, está no capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Ou seja, todas as suas necessidades você tem que colocar aos pés do Senhor em oração. Você não deve parar de caminhar. Você não deve parar de fazer o que você deve fazer. Você não deve parar de buscar a Deus, ter o seu devocional diário com Deus, a sua comunhão com Deus, por causa de problemas que surgiram, de coisas que estão faltando, de necessidades que surgiram. Não. Você deve colocar essas coisas aos pés de Deus, do nosso Pai, o Criador, em oração, conforme eu acabei de ler aqui em Filipenses capítulo 4, no versículo 6. E aquilo que nós precisarmos, as demais coisas, Deus nos trará. Jesus Cristo falou que tudo aquilo que nós precisarmos, Deus, Ele vai prover para nós, Ele vai colocar essas coisas em nossas vidas. Então não fique ansioso, não fique ansiosa. Conforme Jesus Cristo falou, basta a cada dia o seu mal. Não perca o foco, não ande inquieto como Marta, irmã de Maria. Não fique preocupado com muitas coisas conforme Marta, irmã de Maria. Faça como Maria. Veja o que Jesus falou e está registrado no capítulo 42. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Se você crê em Deus, na sua palavra, no seu evangelho, em Jesus Cristo, isto não lhe será tirado. Se você é verdadeiramente um filho de Deus, uma filha de Deus, se você verdadeiramente teme ao Senhor, crê no Senhor, renuncia às suas próprias vontades para agradar a Deus, busca a Deus constantemente, teme a Deus constantemente, você é do Senhor. E Jesus Cristo falou, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E Jesus Cristo falou também, todo aquele que o meu Pai me dá, ninguém o arrebata das minhas mãos. Então eu te digo, escolha a melhor parte. Eu não estou te dizendo para abandonar suas tarefas, para negligenciar o seu trabalho, negligenciar os seus compromissos na sua casa, na sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, no seu ministério, com a igreja, com liderança. Não é para desprezar essas coisas, nós precisamos cumprir os nossos deveres com a sociedade e na sociedade. Mas nós precisamos saber que existe um tempo para todas as coisas. Existe o tempo para você cumprir o seu dever do seu trabalho, o seu dever com seus estudos, o seu dever com as suas tarefas de casa, o seu dever com a sua família. Existe um tempo para isso. Da mesma forma, existe um tempo para você buscar intimidade, comunhão e relacionamento com Deus. Pelo menos em um momento para você fazer ali o seu devocional, ouvir a voz de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, fazer uma oração, conversar com Deus, pedir perdão pelos seus pecados, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em sua vida, interceder pelas pessoas que você conhece, entre várias outras coisas.
Em resumo, isso aí se resume em estar na presença de Deus, ter comunhão com Deus. Isso é a principal coisa que nós temos em nossa vida. Essa é a principal, é a boa parte de tudo o que nós temos em nossas vidas. Então é mais ou menos isso aí que Jesus Cristo falou com Marta, e está registrado no versículo 42. Entretanto, pouca coisa é necessária, ou até mesmo uma só coisa. Maria, sua irmã, ao contrário de você, aqui eu estou parafraseando, Maria, ao contrário de você, ela escolheu a boa parte, e essa parte não será tirada dela. Com certeza, por Jesus Cristo ter falado isso aqui, Maria tinha uma fé verdadeira, a fé salvífica, aquela fé que vem de Deus, que é colocada em nós pelo Espírito de Deus e coloca o nosso nome no livro da vida. Então creia no Senhor Jesus Cristo, tenha o seu nome no livro da vida, tenha paz no seu coração, não se preocupe, não fique desesperado, não fique desesperada com seus problemas. Confie no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode resolver qualquer problema. Ele pode suprir qualquer necessidade. E não se esqueça, a palavra de Deus, o relacionamento com Jesus Cristo é prioridade na sua vida. Pois quem não tem relacionamento, intimidade com Jesus nessa vida, não entra na vida eterna. Pois Jesus Cristo falou que no dia do juízo, muitas pessoas vão falar assim para ele: Senhor, Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós ressuscitamos os mortos, operamos sinais, maravilhas. Jesus Cristo vai olhar para muitas dessas pessoas e vai dizer assim para elas: afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. Em um outro texto na Bíblia, no Novo Testamento, vai dizer: afastem-se de mim, vocês porque eu não vos conheço. Jesus Cristo vai dizer para eles: afastem-se de mim porque eu não vos conheço. Eu não tenho relacionamento com vocês, vocês não têm relacionamento comigo. Nós não temos intimidade. Então, tenha intimidade com o Senhor. Não por causa da salvação, do livramento da ira de Deus, do sofrimento eterno, mas por causa do próprio Deus, pois Ele é digno, Ele é merecedor e Deus é maravilhoso. Não há ninguém e nem nada melhor do que Deus e do que a presença de Deus. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos porque temos acesso à palavra do Senhor. Te agradecemos porque o Espírito Santo do Senhor nos ajuda a compreender a palavra. E nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha lançar luz na nossa mente, luz no nosso coração. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha tirar de nós toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, toda incredulidade. Que o Senhor venha colocar fé no nosso coração. Aumenta, meu Pai, a nossa fé. Pai querido, coloca temor no nosso coração. Aumenta em nós o temor pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus. Pai querido, aumenta em nós também o desejo de ler a palavra, de orar, de jejuar, de estar na presença do Senhor todos os dias. Tira, meu Pai, dos nossos corações todo o prazer e atração pelo mundo, pelas coisas do mundo e pelo pecado, por tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades. Pai querido, aquele que está precisando de uma maneira urgente, precisando de dinheiro, provisão financeira, que o Senhor envie a provisão financeira. Aquele que está precisando de alimento, que o Senhor envie o alimento. Aquele que está precisando de roupas, que o Senhor envie, meu Pai, o vestuário. Aquele que precisa consertar alguma coisa na sua casa, seja um eletrodoméstico, um móvel, seja um veículo, que o Senhor venha dar condições, meu Deus, para essa pessoa, dar a devida manutenção, fazer o devido conserto. Aquele que está precisando, meu Pai, de libertação de pecado, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus, decreta a palavra de vitória, meu Deus, declara, meu Deus, uma palavra no mundo espiritual dizendo basta, acabou. Hoje é o dia da libertação, é o dia da salvação
do meu filho, da minha filha. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor também que o Senhor venha libertar, meu Deus, dos maus sentimentos, dos maus pensamentos, da depressão, da tristeza, da opressão, sentimentos malignos, pensamentos malignos que estão atacando, perturbando, atormentando essa pessoa que está me ouvindo. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal em nome de Jesus. Que o Senhor venha desfazer e repreender todo e qualquer mal que foi feito e enviado para destruir e prejudicar, meu Pai, a vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor sejam enviados por Ti, meu Pai, para trabalhar em favor dessa pessoa, para guerrear, meu Deus, em favor dessa pessoa e para proteger essa pessoa em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor também que o Senhor abençoe, meu Pai, todas as áreas de nossas vidas, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso lar, nossos filhos, nossos cônjuges, as esposas, os maridos, todos os parentes, todos da nossa casa, da nossa família, nossa vizinhança, nossos amigos. Abençoe também, meu Pai, o nosso ministério, colegas de ministério, liderança. Abençoe também o nosso ambiente de trabalho, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha cessar toda contenda, todo mal, toda divisão, toda inveja nesses ambientes. Que nesses ambientes venham prevalecer a paz e a alegria do Senhor, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós também te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Que o Senhor venha purificar a nossa mente, o nosso coração. Pai querido, enche-nos com teu amor, enche-nos com teu Espírito Santo, Pai. Pai querido, acima de tudo, Pai, ou melhor, nós te agradecemos e te glorificamos, Pai, por tudo e por todas as coisas. E acima de tudo, seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Não se esqueça de conferir o link do meu canal no WhatsApp que vai estar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. E se você é novo por aqui, gostou do canal, gostou dessa mensagem, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.